Olá, investidores. Aqui João Augusto, do canal Opções.milhões. Se vocês não são inscritos no canal, se inscrevam, se gostam do conteúdo, dá um like, quem me conhece, quem gosta do conteúdo. E hoje vai ser vou falar um pouquinho mais sobre uma data que eu acho de extrema importância que está para acontecer e vou explicar aqui por que eu acredito que seja tão importante aí. E pode acontecer uma mudança aí de visão dos investidores para ir com mais calma nessa rotação global, né? Então vamos lá. Fiz uma apresentação aqui para vocês e deixe isso agendado. Quarta-feira, às 19 horas, vai ter uma data muito importante, tá? Talvez a mais importante do ano. NVIDIA, o juízo final da rotação global, né? Então, o balanço que vai decidir ali, brincando, né, o futuro do dólar e da B3. Por que eu acho tão importante isso? Vamos passo a passo, tá? Um mar confuso de 2026, tá? Teve uma fuga aí das mega caps, que são as queridinhas, né? Empresas de growth, de crescimento, tá? Foi menos quase 1 trilhão de valor de mercado em fevereiro que saiu, né? Então, uma rotação aqui tática, tá? Então, os investidores estão migrando para industriais e financeiros, né? Um pouco do efeito Fed. Por que industriais e financeiros? Não é só uma rotação para outros países, mas uma rotação dentro dos Estados Unidos também. Então, estão saindo aí dessa bolha de IA, né? E, obviamente, uma consolidação saudável, né? Múltiplos preços sobre lucro voltando para níveis razoáveis. E a gente vai olhar isso, né? Porque se você olhar ali os múltiplos de preço sobre lucro, tá? Até a expectativa, vocês vão ficar assustados, né, de quão cara talvez estejam essas empresas. Mas será mesmo? Né? Então, a gente vai falar sobre isso. Obviamente, aqui no Brasil, o preço sobre lucro está na casa do Ibovespa ali de 3,2, mas em real, né? Não em dólar. Isso aí faz uma grande diferença. A gente está valorizando o real, né? Então foi muito bom, mas ainda é uma moeda que tende a ter uma performance pior do que o do dólar no longo prazo. Falando aqui de rotação global, né? O QQQ no ano caiu só 0,7, mas já é uma queda, né? Principalmente aqui em fevereiro, aqui começou a ter uma queda um pouco maior. Quanto é? O EWZ, 22,27%. Aí já está começando local não está comprando, né? Estranhamente não compra. Local para médio e longo prazo não compra. Eles vão optar por fundo de investimento imobiliário ou algumas small caps, pela visão deles, né, que eu tenho conversado, devido ao fato de estar abrindo uma boca de jacaré ali entre os fundos de investimento imobiliário e as ações, né, as ações que são as queridinhas ali, Itaú e tudo mais. E ali você vai ter um yield, às vezes, da Vale de 5,5% dividend yield, claro, com fluxo de caixa de uns 8,3%, 8,4%. O minério está lá baixo, né? E não tem previsão de subir, né? Está abaixo dos US$ 100. Se vocês acompanharem, isso é baixo, né? Então, ah, é gringo, né? Fluxo gringo realmente entrando, né? O pessoal sempre fala contra fluxo não é argumento. Calma aí, né? Contra fluxo é, de curto e médio prazo, realmente de trades, não há argumento. Mas, em geral, a matemática ela é implacável, né? No longo prazo, ou o fundo de investimento imobiliário vai começar a subir junto, né? E as taxas de juros cair um pouco também, ou vai ter uma correção na bolsa. E essa correção na bolsa pode ser lateralidade também, né? Ali 4, 5 meses, e aí os rendimentos dos fundos imobiliários, que está quase de 1%, vai tendendo a acompanhar ali, né? Essa rotação de capital e o smart money, tá? Não é dinheiro de smart money, que é o dinheiro inteligente. Por que que eles falam assim? Teve um movimento de realização forte nos Estados Unidos, teve um fluxo de saída principalmente início desse ano. Mas já estava tendo isso um pouco antes, fluxo de saída das big techs americanas, após o rally da IA, né? Com fundos buscando proteção e valor na velha economia, né? Então,
a gente não sabe se é uma armadilha de valor ou realmente é um valor, né? Valor no sentido, realmente vale comprar essas empresas vão continuar tendo o mesmo lucro, né? Eu não sei, a gente não sabe, a gente não tem ideia se, por exemplo, um banco muito bom, o Itaú, vai continuar gerando o mesmo lucro. Olha o Banco do Brasil, a gente tinha certeza que ele ia gerar o mesmo lucro. De repente, o lucro despencou, né, perto do que estava ali até 2024. Despencou mesmo, né? O agro afetou. Então, acontece bastante. Então, tem muito esse risco, né? Então, a velha economia, será que vai superar essas empresas aí de IA? Teve uma atratividade global, né? Uma migração estratégica para principalmente mercados da Europa, que são mais robustos e emergentes também. Segundo eles, aproveitando valuations descontados fora dos Estados Unidos. Realmente, nossa bolsa chegou a um preço de lucro abaixo dos 9, né? Tava 8 e pouco. Aí, como subiu a cotação, já foi para 13, né? Fora que eu não vejo assim, claro, tem o risco ali de fechar realmente ali ter uma guerra, alguma coisa, para fechar ali aquele estreito que passa todo o petróleo, aí sim poderia para 100, US$ 110, mas a tendência, se não acontecer nada, é ele ir lá para baixo de US$ 60. Aí a Petrobras diz que vai pagar 5,5% de dividendos, né? É bem pouco, na minha opinião, né? Tá? E um respiro tecnológico. Então estava tendo essa histeria da inteligência artificial, ela arrefeceu um pouco, porque não subiu tanto, né? Estão trazendo os múltiplos do setor de tecnologia para níveis de entrada mais sustentáveis. O que é isso? Só de ela não crescer, de não valorizar a cotação, como está tendo muito lucro ali, além de gerar na caixa dela, mas está tendo muito capex, por exemplo, que está tendo resultado, né? Que tem uma projeção de ter um resultado bom. Então, é difícil ficar de fora disso, né? Ninguém quer ficar de fora aí da inteligência artificial, porque o que eles prometem é que essas empresas vão realmente dominar o mundo, né? Então, temos que entender isso. E se entende-se por dominar o mundo, entrar em tudo que é tipo de setor, né? Todo mundo vai pagar para elas horrores. Curiosidade, assim, né? Teve um chip quântico aqui da Microsoft muito interessante, esqueci o nome deles, né? Mas procure na internet que pode ser, pô, vai ter que mudar toda a infraestrutura, né? Então mas pode ser que remodele o mundo. Além disso, pô, Estados Unidos, o governo americano vai querer que essas empresas continuem investindo pesado e vai fazer de tudo para elas continuarem assim, mesmo que tenha que entregar dinheiro, né? É quem paga a conta da IA, né? Vamos ver o capex aqui das Big Techs, tá? Eu vou tirar um pouquinho eu aqui para entender melhor. Nvidia, né? Quanto que tá o custo aqui? Tá o preço aqui dela, né? A gente olha aqui, US$ 189, né? Isso não interessa. Mas o preço de lucro para 2026 em relação a 40 vezes. O Vespa é 13. Só que olha isso aqui, ó. Se vocês pegarem aqui, olha o preço aqui de lucro de 24 meses, 26. Preço para 36 meses, 19. É um prêmio, é a melhor empresa, não tem como. E é um crescimento muito grande, né? Um crescimento estrutural. A Amazon, pô, fantástica empresa aqui já cai 27,25 em dólar, né? Maior do que nossos é, 13, mas menor do que da VEG. VEG está em 30 e poucos, tá? E tem aqui uma tendência absurda, né? De ir para o preço lucro para perto dos 18. Então é atraente, tem margem. O problema é investimento pesado, a Amazon é capex. Depois você vai ver, né? Microsoft, é, se eu gosto, tá? Eu acho que Microsoft e Alphabet, eu acho, nossa, são empresas que uma dessas duas talvez domine ali a questão de IA, tá? Mas vamos lá, Microsoft aqui, preço de lucro esperado, projetado aqui em 12 meses, 23, né? Isso aqui, o consenso de analistas consegui fazer aqui um relatório. E para chegar nos 17, tá? 17,78. Quem que vai querer ficar de fora disso? Você tem um crescimento toda hora, né? Claro que isso aqui é projeção, tá? Mas assim,
Eu não acho caro que se daqui 3 anos for para 17. Eu acho muito melhor do que pagar um preço de lucro de 12 num bancão, tá? Mesmo que realmente vai abater. Não tem, né? Claro que tem a questão da diversificação, né? Tesla é um caso estranho, né? Tipo, preço sobre lucro estimado absurdo, não sei se vai ter lucro, é uma concorrência muito maior, mas nos Estados Unidos é o único em robótica, né? Tipo, vai ter investimento ali, tem o Elon Musk ali, que também que é um, o pessoal fala que é um gênio, né? Tá? Apple é mais cara, mas ela tem um maior prêmio, né? Que ela vende, o pessoal ama. Então, o preço-lucro ali estimado para 2000, para 12 meses, né? 2026 são 31, e em 36 meses 25, né? Um pouco mais caro que as outras, mas ela faz muita recompra de ações, então o preço não adianta, não fica barato, tá? Ela recompra tudo, então é pesado. Meta é mais barata. Desconto, então, buscando aqui eficiência de mas está em 21 e vai buscar aí os 15,57, né? Já meta já está parecido com o nosso preço sobre lucro, só que é meta, né? Se for colocar 36 meses, né? Claro que a nossa bolsa talvez suba bastante ali os lucros das empresas, a gente não sabe, mas não, mas as projeções talvez ficariam em preço de lucro de 11, tá? Se tudo der certo. Alphabet, Google, eu acho que é uma das empresas que tem uma possibilidade aqui, ó, de dominar tudo mesmo. Google, tem a Nvidia também, a Microsoft, eu acho que são, para mim, são as top 3, tá? Eu sei que a Apple talvez tenha um valor maior do que uma dessas, do que, do que a Google, do que a Microsoft, mas eu acho que a Google, sim, para o futuro pode ser algo incrível, né? Então ela tem um preço de lucro de 27 e vai para 20, tá? Nvidia, um crescimento absurdo, 45%. E a meta aqui, um CAPEX absurdo também. Maior investidor em IA é a Meta. Meta é nosso Facebook, Instagram, né? De novo, tá? A lucratividade aqui da NVIDIA vai 40 versus 19, 20, né? Mostrando compreensão de múltiplos muito grande. Então, o que ela está fazendo? Se ela continuar entregando assim, ela é talvez a ação mais barata, né? Em comparação à nossa bolsa, muito, muito mais barata. Não tem nem comparação. Mas será que vai conseguir entregar isso? E Tesla parece que é uma especulação pura, tá? É um contraste. Já nem é mais a Big Seven, tem uma que está valendo um pouquinho mais, né? Capex projetado, né? Você vê que, olha, cresce a receita, tá? Mas a receita aqui realmente 45% de receita é da Nvidia. E é essa que vai mandar, tá? Capex alto aqui das empresas. Capex é investimento, mas um crescimento de receita. Toda hora tem crescimento de receita. Não para, né? O crescimento esperado está vindo. Esse fluxo de caixa aqui, yield, é recompra de ações e dividend yield. Então, NVIDIA 2,5, 3,2, 4,1, 4,8, né? 3,8, 4,5, 1,2. Estimado, né? Não dá para saber se isso aqui vai acontecer, né? Principalmente aqui a meta, tem questão de endividamento, que elas gostam de estar endividado porque é muito barato para elas, né? E elas geram um caixa gigante, tá? Gera um caixa gigante, anormal. Todas. Todas, talvez eu fique não. Tesla não gera tanto caixa. Então, voltando aqui, é, ponto de inflexão, NVIDIA no centro, tá? O que vai acontecer? Ela vai soltar o resultado, tá? Mas o resultado a gente não se importa mesmo não tem relevância para a gente. Mas tem esse efeito aqui do presidente, o Wang. Então, um guidance agressivo pode validar a continuidade do ciclo de CAPEX, multibilionária na infraestrutura de alta. O que é isso? Se ela, se a NVIDIA falar que pô, vai vender horrores, significa que vai muito dinheiro para lá. Então, esse é maior, nosso maior interesse, para saber se é possível ter uma reversão aí, pelo menos uma
diminuir bastante aí essa questão de entrada de capital aí nos mercados emergentes e na Europa, tá? Porque ninguém vai querer ficar de fora dessas empresas de growth, né? Principalmente porque muita gente fala de bolha de ar, mas se a gente olhar as projeções de lucros em relação ao valor delas, a gente viu que não está tão caro assim, né? E elas são grandes promessas ali que realmente vão dominar tudo, né? Tudo, tudo. O IA, a computação quântica, vão ser umas empresas que vão ter uma receita ali muito, muito grande, né? E uma produtividade muito absurda, né? Se a demanda por chips for confirmada mesmo, ela tende, eu coloquei, né, voltar rasgando. Tende, eu nunca sei o futuro, mas vamos ver o que vai acontecer para as empresas de tecnologia dos Estados Unidos, interrompendo a rotação para emergentes. Por que também isso, né? Pô, já colocaram muito lucro no bolso. Se a gente colocar aqui nossas empresas, tá, tem a guerra, a questão do petróleo, mas as outras. Imagina você descobrir que pô, vai ter muito, já tem um lucro grande, né? Vamos embolsar esse lucro aqui, uma boa parte desse lucro, e vamos colocar ainda nas empresas que realmente não tem riscos, né? Grandes riscos, pode ser que caia, mas e não só riscos, mas um retorno que pode ser muito mais explosivo do que a nossa bolsa, né? Não tem comparação você ter o Nvidia pode ser que domine muita coisa, né? A empresa mais importante, tem também a empresa de Taiwan, TSMC, acho o nome, e as outras, né? Google, Microsoft, meu Deus, se vocês olharem o que está fazendo, eles podem afetar tudo, saúde, tudo pode mudar, principalmente para aqui 4, 5 anos, né? Mas não é, mas é uma coisa já está sendo alterada a receita para elas. Especialistas, né? Volatilidade de 2026, tá? O mercado, um mar confuso ali, como eu falei, uma perda de temporada das sete magníficas, né? De 1 trilhão. Uma rotação setorial, né? Então teve essa fuga de mega caps, né? Para os setores cíclicos. Consolidação, mas não é um colapso, tá? Fundamentos de tecnologia seguem extremamente sólidos, tá? Como eu disse, extremamente sólidos, as projeções são de lucro crescente. E com múltiplos ajustados atrativos, né? Não vê um. Mostrei aqui, vocês acharam muito diferente? Não. Agora tem o dilema do ano: as empresas menores vão sustentar os lucros ou o capital voltará para a segurança dos generais de tecnologia, né? Você vai colocar, claro, com uma diversificação saudável, sim, mas será que não é bom embolsar uma grana e voltar a olhar essas empresas que são os grandes generais da tecnologia? Tudo indica que não vai ter uma grande bolha ali de ar, né? Não, né? Tem muito, muito investidor. Conversei lá com que é gestor de um fundo americano, falou que estão na expectativa desse guidance, tá? E dominou as cenários. Pode ser, né, que tenha uma NVIDIA supera as expectativas, então volta o apetite de risco dos Estados Unidos, isso aí vai jogar o dólar um pouquinho para cima, né? Então, o DXY forte, o que que é isso, né? O dólar contra contra a cesta de moedas mundiais, né? Então, se o dólar sobe, as pessoas tendem a tirar o dinheiro daqui, então tem uma pressão na B3, uma saída de capital e um retorno do growth, né? Mid-tech dispara. Mas isso aí depende muito do guidance. Se o guidance vir ruim mesmo, se decepcionar, aí sim, aí é um perigo mesmo, a fadiga da IA confirmada, tá? DXY continua fraco, né? O dólar continua caindo, e não vai voltar dinheiro para lá, inclusive vão querer diversificar mais, né? Commodities Brasil sobe, depende das commodities. Eu não acho que aqui eu coloquei, né? Mas commodities é muito complexo, principalmente no minério de ferro, agrícola, os papéis, que você não tem tanto estoque, né? Diferente de ouro, de prata, até de níquel ali também, cobre, mas petróleo, como disse, é inundado de petróleo, não tem aonde enfiar petróleo mais no mundo. A única coisa que pode acontecer é essa guerra ali se estender muito forte e realmente frear a saída de petróleo, tá? Mas em termos de
produção, se colocar tudo ali, bastante, tá? Tem um estreito que passa acho que 20% do petróleo no mundo, aí sim afetaria preço, podendo chegar ali um ideal de uns 85, $90, mas claro que pode ter um short squeeze aí, tá? Bater 110, 115, né? Não dá para saber, mas um preço ali, se parasse por um tempo, poderia chegar aqui nos 85, $90, um preço justo, tá? Mas hoje o preço justo, se não acontecer nada, pô, é casa de $55, tá? É muita coisa. E a gente coloca, né, um dominó, dólar fraco é bolsa, né? A aposta dobrada, né? A Nvidia supera as expectativas, então tem um retorno para o growth, crescimento, tá? O capital volta para lá, o dólar começa a ficar um pouquinho mais forte, pressão em emergentes e o efeito Brasil tem uma saída de capital estrangeiro, né? A tese de aplicação é pausada em favor do crescimento tecnológico. Então, pausa um pouquinho, dá esse respiro, né? Pô, vamos voltar ali, tá barato, vamos colocar ali esse dinheiro, né? Então pode ter essa pausa, tá? Essa pausa em favor de crescimento tecnológico. Realmente, né? Faz todo sentido ter essa pausa se realmente as empresas colocarem, tiver um guidance muito bom, tá? Ensinar 2, a fadiga da IA, um NVIDIA decepciona e o guidance vem fraco, tá? Ou o guidance vem fraco, qualquer um desses dois. Mas aqui, foca nesse aqui, no guidance. Então, tem a consolidação de cautela mais ainda, tá? Então, isso é muito importante, pode ter mais ainda. Então, tese sobre investimento em A ganha tração, forçando o investidor a buscar diversificação real, tá? Ele está diversificando, mas está pouco ainda, né? Então, tem muito dinheiro para diversificar. Então, se ele achar que a NVIDIA não decepcionar e o que ela acredita de lucro, de receita, vier fraco, ela vai sair mais dessas empresas, tá? Ali das commodities, né? Pode ser, tá? Tese do dólar fraco, essa é a maior tese, né? Redução de prêmio de risco em tecnologia, perde força globalmente, favorecendo ativos reais. E Brasil pode ser um porto seguro para isso, né? O mercado torna um destino tático por valuation barato e yields de dividendos atraentes. Já não é mais os mesmos dividendos, né? Se a gente olhar lá, não são, tá? Não são, mas ainda assim é muito mais do que nos Estados Unidos, né? Então vai depender muito, muito. Eu acho que é um evento talvez seja o mais importante do ano desse ano, né? Claro que teve a guerra ali também tem importância, né? A guerra ali não contra a Venezuela, mas contra o Irã. Mas esse aí eu acho que é até mais importante em relação a onde o dinheiro, esse dinheiro inteligente vai voltar. Outro ponto, né? Tá tendo essa boca ali de FIX com BOVA, tá tendo essa diferença, né? Isso ocorre porque é fluxo gringo, tá? Quando tem mais o fluxo interno, não tende a abrir tanto essa diferença ali entre o IFIX e o Ibovespa. Como no ano passado, acho que foi 34 e 27. Isso aí é normal, tá? Às vezes as ações performaram um pouco melhor, tiveram um lucro melhor. Mas agora não. Agora abriu, acho que 22 contra 1,5, né? Então 2%, sei lá, 3%. Mas aí abriu muita diferença. E não foi por causa que as empresas acreditam que vão ter uma grande performance a mais, ou por causa que a Selic vai aumentar muito mais o lucro. Não, porque foram empresas que não estão tão ligadas a isso. Inclusive, se você pensar, a Vale já não tem mais tanto desconto ali em relação às pares australianas, estão num lugar muito melhor, né, do que o nosso. Sim, gosto muito da Vale, achei uma empresa excelente, mas novo, não sei quanto tá, mas vi que quando estava R$ 90 é algo difícil, né? A não ser se o minério tivesse um pouco mais alto, né? Mas abaixo de $100, o nosso custo em real, uma parte, está fazendo o seu serviço, tudo, mas é isso. Comenta abaixo o que vocês acharam dessa análise, se é bom, vocês gostam que eu traga para vocês, tá? E vamos esperar aí essa quarta-feira, né? Essa quarta-feira à noite, para saber aí o que vai acontecer. Então é isso, pessoal. Bons investimentos. Não tô falando que depois a gente vê o que pode fazer, né? Mas eu acho que é um compasso aí de espera essa semana. Eu pensei até montar umas outras estruturas ali a mais para ganhar um pouquinho mais, mas eu vou esperar essa quarta-feira para quinta ver o que vai acontecer. Bons investimentos e até o próximo vídeo.